E nessa campanha, deu-se a primeira profecia. Por que eu estou falando para você? Por que eu vim dar esse testemunho aqui? Eu não tenho lugar nenhum até hoje. Porque Deus queria honrar esse lugar. Aleluia, Deus! Queria, não, Ele quer. Glória a Deus. Então, nós estávamos na campanha, não sei se a pastora Cíntia lembra. Ela virou para minha esposa e falou assim: eu estou vendo os papéis sendo assinados. E nós não sabíamos que papéis eram aqueles. Aqueles papéis eram a transferência da minha esposa de Goiânia para Inhumas. Íamos deixar tudo aqui de novo e vamos embora para trás. Quando nós fomos, nós já tínhamos perdido o carro. Fomos morar na casa simples, no fundo de uma casa. E eu ia pedir à igreja, cuida da minha esfera. Porque ela não ia, ela ficou ainda 3 ou 4 meses de Goiânia, vindo aqui na igreja. Lá comecei a fazer a obra da casa de recuperação. No dia 8 de abril do ano passado, nós fomos mudando para lá em outubro. Quando foi no dia 8 de abril, eu iniciei a casa de recuperação. Numa chácara que não tinha energia, não tinha padrão, não tinha nada. Eu comecei lá na vela. Da vela, eu ganhei o Lampião. Passei 2 meses e meio no Lampião, até que eu ganhei energia. E tinha lá 17, 18 anos. Chegou até 22. Ficamos funcionando ali até o final do ano. Desse ano que se passou. No início de 2010 nós mudamos para uma chácara. Quando nós mudamos para outra chácara, que era bem melhor, essa eu já tinha tirado das drogas 20 homens. 20 homens. Homens do Ceará, de Rondônia, do Rio de Janeiro, que ligavam, caíam de paraquedas em umas, e eu colhia e levava para casa de recuperação. E conseguimos fazer o trabalho ali. Se vocês, quem está aqui lembra, na época que o pastor de Jalma Furquim veio aqui, eu estava sentado ali e a Ana Paula filmou o que Deus falou para mim naquele dia, que me chamou pelo nome. E ele falou: em setembro você vai ter uma grande vitória, uma grande bênção. Então, em setembro do ano passado, Deus deu a nossa casa. Eu cheguei aqui, eu brinquei com a Lara, com a Xé, eu me perdi lá dentro. Sabe? 3 quartos, suíte, área, garagem, gramado no fundo, tudo do jeito que Deus quis. E depois ele nos deu os móveis da casa. Porque os nossos chachês da base foram mudar. Né? E, bom, eu já estou aqui, né? Eu numerei aqui, para não perder. Então, a quarta, a pastora Lara está grávida. Glória a Deus! E Deus olhou assim e falou assim: eu vou abençoar esse mundo. Eu só tinha mulheres, né? Eu tinha 12, 13 mulheres na vida, não precisa de mulher. Ele me deu Isaac. Se vocês lembram, das últimas vezes que eu estava aqui, eu estava dando bengala. Deus curou os meus joelhos. Deus falou assim: eu vou te aposentar. E depois que eu te aposentar, eu vou tirar a dor do seu joelho. Em janeiro eu aposentei. Eu já tenho não sei quanto tempo que eu não uso bengala. Deus curou meu joelho, curou a dor das minhas costas. Não satisfeito disso, quando foi no mês passado, Deus trocou meu carro. Eu tinha um carro velho para fazer a obra, Deus colocou um carro novo.
Vocês lembram que quando eu preguei, eu falei na escola? Vocês lembram como era na escola? A minha escola hoje é Deus no céu e na terra. Aí ela perguntou: o que é tanta bênção? Eu fui para a palavra e preguei para ela. Ela falou assim: então vai para o computador, para o computador, né? Para mim, eu disse. Então, eu quero falar para vocês o seguinte: que Deus, Ele me deu a prosperidade. Por que eu vou falar de prosperidade para você? Porque talvez você está confundindo prosperidade com outra coisa. O que é prosperidade? Eu perguntei para o Senhor e Ele respondeu: prosperidade é a ausência de necessidade. As outras coisas que as pessoas estão procurando é riqueza. Então não confunda prosperidade com riqueza. Porque eu tenho tudo isso que Deus me deu. E Ele disse que é só o início que Ele vai fazer. O que Ele me prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Mas faltava algo. Eu falei: Jesus, eu estou em casa. Eu não estou fazendo a obra. Às vezes eu estou deixando ligado. Ai, tem mais outro, irmão. E vou pregar. E a Esther vai mudar para cantar. Então ela já está cantando, você tem bem, cantando mais. Então, inclusive quarta-feira nós também vamos para Itaguaí e ela vai estar cantando para o Senhor. E nosso sonho é com 15 anos ela vai gravar o filho dela, em nome de Jesus. E eu falei: Senhor, eu não estou fazendo nada na tua obra. Certo dia, chegou uma mulher lá na caixa procurando a Lara. Ela se identificou com o pastor Iraís, a pastora da quadrangular de Minas, e ela tinha perdido meu telefone. Ela abriu um projeto, o projeto Converência, Movimento de Evangelismo, Recuperação e Inclusão Social. Ela falou: eu falei assim, eu preciso conversar com você. Eu falei: pois não. Ela falou assim: pastor, o senhor é a única pessoa para coordenar o projeto. Eu falei: eu vou te ajudar. Eu estou no Senhor. Ela falou assim: mas eu vou te salariar. Irmãos, em 16 anos de obra, eu nunca tive salário. E o Senhor vai me salariar a partir do dia 1º de setembro. Não é muita coisa, é um salário mínimo. Mas eu quero falar para vocês a fidelidade de Deus. Eu falei que eu aposentei, não falei? O Estado tirou R$ 1.300 do meu salário. Eu glorifiquei a Deus. Se for justo ele tirar, ele tirou. Se não for, ele vai ter que voltar para o meu projeto. Mas o Senhor vai tomar conta dessa história, não sou eu. Por que eu vim trazer essa palavra aqui? O último dia, quando eu fui sair daqui, Deus usou o pastor Maurício e me deu uma palavra em Apocalipse 3, do versículo 8, que diz o seguinte: conheça as suas obras, eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu quero falar para você, irmão, que esse Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, Ele abre porta, não tem porta, não. Ele abre porta aonde não tem nem parede. E Ele abriu na minha vida e Ele vai abrir na sua vida. Basta que você creia. Eu sinto muito por muitos irmãos da minha época não estarem aqui, porque eles não tiveram o tempo e a paciência de esperar o que Deus prometeu. Porque o que Deus